Então, olha só, nós já vimos duas teorias de conteúdo. Teoria das necessidades do Marshmallow, do Maslow. A segunda teoria do alemão Herzberg, que é a teoria dos dois fatores, por isso que ela é tão complicada. Agora nós vamos ver a terceira teoria de conteúdo. Preste atenção. É a teoria chamada teoria ERC. E eu vou ser franco com vocês. Isso aqui não devia ser considerado por ninguém como uma teoria. Vocês vão ver por quê. Essa teoria tem esse nome ERC porque isso é a abreviação de existência, relacionamento e crescimento. Por que eu digo que essa merda não devia ser considerada como uma teoria? Por um único motivo. O cara que a criou, não criou porra nenhuma. Ele simplesmente pegou os 5 grupos de necessidade de Maslow e separou em 3 grupos. Só isso que ele fez. Então ele pegou e fez o quê? O criador dessa dita teoria, o criador, é Adolf Hitler. Não, brincadeira, não é Hitler, mas é Adolf. O que o Adolf Hitler nos falou? Olha só como esse cara é um fela da mãe. Ele simplesmente falou que existem 3 grupos apenas de necessidades para ele. Tá? Para ele, só existe como necessidade o quê? O grupo de necessidades chamados necessidades de existência, o grupo de necessidades chamados necessidades de relacionamento e o grupo de necessidades chamadas necessidades de quê? Crescimento. Certo? Olha como é dificílimo a teoria dele, já que é uma cópia fiel ao texto. As necessidades de existência nada mais são que quem? As necessidades sociais, ou necessidades, perdão, fisiológicas e necessidades sociais de Maslow. Então ele pegou 2 grupos e reuniu em um. Acabou. Pronto. Ponto final. As necessidades de relacionamento... Opa, necessidades sociais não. Necessidades de segurança. Desculpa. As necessidades de relacionamento seriam justamente quem? As necessidades sociais de Maslow e os fatores, necessidades externos de estima. Você tinha fatores que são relacionados à parte interna da pessoa ou externa, tá? Você tem orgulho como parte interna, mas você tem o quê? Você tem o progresso como uma coisa pessoal. Então, o que acontece? A teoria, a parte de crescimentos, nada mais é que o quê? São as necessidades internas de Maslow, necessidades internas de estima e as necessidades de autorrealização. Tá?
Então, na verdade, ele simplesmente fez uma enxugada. Não fez nada novo, realmente. Então, o que que acontece? Preste atenção. Uma das diferenças reais que existem entre a teoria RC e a teoria de Maslow é o quê? Maslow não deve retornar às atividades, necessidades de nível inferior, quando você não consegue alcançar um nível mais alto de necessidade, tá? Então Maslow dizia isso aqui pra gente. Diferentemente do que diz esse especial pessoa chamada Aldo Ferriter. Aldo Ferriter, já contrariamente a Maslow, diz o quê? Se você não alcançar, deve o quê? Retornar às necessidades de nível inferior. Traduzindo, para Maslow, você não está conseguindo momentaneamente alcançar as necessidades de nível superior, não porque você não atendeu realmente uma necessidade de nível mais baixo. Para Alder, o motivo de você não estar conseguindo satisfazer uma necessidade de nível mais alto é porque, na verdade, você achou que você satisfez necessidades mais básicas e não conseguiu, tá? Então pode copiar, essa teoria se resume a isso. Fala lá, gente, a última das teorias de conteúdo, tá? A última teoria de conteúdo é a teoria chamada teoria de realização. Certo? Essa teoria já não é que nem a anterior, que era só cópia fiel ao texto de Maslow. Essa aqui, pelo contrário, essa teoria chamada teoria da realização foi criado por essa pessoa aqui, ó. McClench. Esse aqui vai ser o Mr. McDonald, tá? Então é fácil para guardar o nome, porque às vezes eles brincam com esse negócio de nome e teoria. Aí lembra, o McDonald realiza os seus sonhos, tá certo? Então a teoria da realização é a teoria do McDonald, o McClench, tá? O sanduíche novo do McDonald's. Então vamos ver, olha só. Diferentemente das teorias anteriores, McClench determinou que as necessidades surgem com as experiências de vida do indivíduo. Ó, tanto para Aldous, que é cópia de Maslow, para Herzberg, as necessidades são aquelas e todo mundo tem as mesmas necessidades. Aqui já é um pouco mais individual. Ele acredita que as necessidades elas não são estáticas, elas vão surgindo à medida que a pessoa tem experiências, passa por acontecimentos e fatos, tá?
Então ele separa a teoria dele em necessidades, 3 grupos de necessidades. E essas necessidades para eles são as necessidades de realização, as necessidades de poder e as necessidades associativas. Tá? Então vamos ver cada uma delas. O que seria para ele as necessidades de realização? Tá? Que é a própria teoria dele. Elas são motivadoras porque se a pessoa chega a um determinado ponto da vida que ele quer ter realizações. Realizações como o que seria isso? Por exemplo, metas complexas a serem atingidas. Além disso, o que mais o motiva como realização pessoal, certo? Ser melhor, ou seja, ser mais efetivo, eficaz e eficiente, certo? O que mais? Ele resolver problemas, É um pouco parecido isso aqui com as do nosso amigo Hesber, que ele se baseou para fazer o enriquecimento do carro, tá? Ser melhor, resolver problemas, tudo relacionado a ele se destacar no meio, tá? Agora, as necessidades de poder seriam as necessidades de controlar outras pessoas. Tem muita gente que é realmente assim, que acredita, tem a necessidade de controlar outras pessoas, ser responsável, certo? Por pessoas. O que mais? Ter autoridade, o próprio quê? Poder. Então essas aqui são necessidades para ele de poder. E as necessidades associativas são 2. A primeira delas é estabelecer e manter amizades. E a segunda, ter relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho, e oportunidades de comunicação. Tá? Então, é assim que McClelland determina a motivação de uma pessoa, tá? Também é atendimento de necessidades, porém, diferentemente dos anteriores, as necessidades surgem à medida que ele passa por acontecimentos. Então, isso quer dizer que ele podia não ter tido ainda uma necessidade de controlar pessoas, mas com o dia a dia, ele se viu nessa capacidade e passou a ter essa necessidade de poder. Ou mesmo, ele tem o quê? Ele tinha um nível de atividade, aí ele verificou que existem atividades cujas metas a serem alcançadas são mais difíceis.
Então isso pode ser um fator motivador, uma necessidade de realização. E a última é meio parecida com Maslow, relacionada ao quê? Relacionada àquelas necessidades de relacionamento, necessidades sociais, que é estabelecer o quê? Uma comunicação, ter amizades no ambiente de trabalho, tá? Convívio com outras pessoas, por isso associativa, para associação com outras pessoas. Pode copiar, por favor. Olha só, agora que acabamos as teorias de conteúdo, nós vamos ver as teorias de processo, tá? Que é aquela que vai estudar justamente o quê? O comportamento, como estudar realmente como acontece o processo de motivação. A primeira delas vocês viram com a minha irmã, tá? Que é a chamada teoria da expectativa. Essa teoria da expectativa ela foi criada por uma pessoa chamada de, o nome dele é mó barato, de Veron, certo? Veron, então o que ele determinava? E é fácil de você guardar o nome, a teoria, pelo seguinte, ó. Você tem justamente nos classificados do Correio Brasiliense, você tem uma parte chamada, que não é do Correio, desculpa, mas que é uma parte de classificados de carros. E essa, ele se chama Verum, certo? Então, um carro novo para os homens é o quê? É uma expectativa. Ele tem a expectativa de ter uma Ferrari, tá? Então, Verum, certo? Determinou a teoria da expectativa. Então, olha só, diferentemente das teorias de conteúdo, é uma teoria de processo. Por ser uma teoria de processo, o que isso representa de especial? Representa isso aqui, ó. A motivação vem da crença que o indivíduo possui de alcançar um objetivo pessoal, e saber que é capaz pelo trabalho de alterar o resultado, certo? Então ele é bem legal, por quê? Porque ele pensa assim, ó, cara, dinheiro para você pode não ser motivador, mas para mim pode ser. Então o que ele tem que acontecer com um ser humano? O ser humano tem que pensar assim, olha, eu quero ter um resultado, mas eu tenho que fazer uma associação dizendo assim, eu tenho que alcançar esse resultado, mas para alcançar esse resultado, que seria a necessidade, eu tenho que o quê? Trabalhar mais. Então, o que acontece? Ele tem que acreditar que ele consegue e que, na verdade, a única coisa que vai depender para ele conseguir ou não atingir o que ele deseja é simplesmente o quê? A expectativa de conseguir alcançar, junto com a crença que ele consegue alcançar, por estar o quê? Pelo trabalho poder influenciar positivamente o resultado dele, certo? Então, na verdade, Verum, primeiro,
Ele trabalha estabelecendo o quê? Metas ou necessidades que ele quer alcançar. Essa necessidade, não adianta ele ter a necessidade. Ele tem que o quê? Acreditar que ele é capaz de alcançar, certo? Então ele tem que ter expectativa, mas além da expectativa, ele tem que entender que existe o quê? Uma ligação direta do desempenho dele com o que ele faz, certo? Ou seja, com o esforço que ele faz. Então ele tem que acreditar que o esforço dele vai mudar o resultado do jogo, e esse resultado mudando para melhor, ele vai atender o quê? A expectativa que ele tem na necessidade. Então vou te dar um exemplo em termos de concurso. Um aluno de concurso, ele se inscreve, então a priori ele tem o quê? Ele tem uma necessidade a ser alcançada, passar no concurso, a priori, pelo menos. Aí o que acontece? Não adianta só ele se inscrever. Ele tem que se conscientizar que a única forma dele passar é estudando. E estudando não é um esforço que ele vai ter? Então ele tem que entender que o esforço dele de trabalho está ligado diretamente ao desempenho que ele vai ter na prova. Então não basta ele acreditar, ou ele saber que tem uma necessidade. Ele tem que ter consciência que para ele alcançar, satisfazer a necessidade dele, ele se motiva por saber que pode conseguir essa necessidade. Mas ele tem que ter consciência que para ele conseguir atender, satisfazer a necessidade, ele tem que ter o esforço, porque o esforço estará diretamente ligado ao resultado dele e ao quê? A satisfação ou não da necessidade que ele tem, tá? Então, Verum diz que as pessoas são diferentes e, além de serem diferentes, têm essa característica de poderem o quê? A necessidade dela tem que existir, que é a expectativa de poder alcançar, e a crença que ele pode alcançar, dependendo apenas do esforço que ele terá, tá? Pode copiar o que está no quadro. Espera aí, pessoal, só um minutinho, que eu, de tanto falar o negócio do classificados, coloquei o nome da pessoa, infelizmente, errado. É por causa da pronúncia, tá? A pessoa não é Verum, é Veron, tá? Então é assim que escreve o nome dele, perdão pelo erro. Pode copiar. Vai lá, segunda teoria de processo é a teoria da equidade. Cuidado com essa teoria, porque na prova eles adoram confundir teoria da equidade com a teoria do equilíbrio, tá? E são duas teorias distintas. Olha, essa teoria chamada teoria da equidade, ela foi criada por isso aqui, ó. O criador é Stacey Adams, tá? Stacey Adams, aí é fácil, porque aí lembra quem? Lembra aquele menino chamado Chiclete Adams, não sei se vocês lembram, aquele chicletezinho de caixinha, tá? Então, o Chiclete Adams é fácil lembrar. Deixa eu te explicar uma coisa. Cara, era impressionante. Tinha uma caixinha do chiclete, chamado Chiclete Adams. É impressionante. Toda vez que alguém abria aquela caixinha, dava vontade na outra pessoa de comer. Então, essa teoria, cara, a teoria do Chiclete Adams, é a teoria da inveja. O que é isso? Olha só. Stacey Adams determinava o quê? Pela lógica dele, a teoria se baseia na crença da equidade ou justiça das recompensas e punições. Então, o que acontece? Preste atenção.
Quando uma pessoa percebe que o seu trabalho não foi melhor ainda, foi inferior ao de outra pessoa que obteve uma recompensa, faz com que ela se motive a trabalhar melhor para ter a mesma recompensa. Não é bem invejoso? Porque olha só, se ele não tivesse percebido que outra pessoa recebeu melhor, recebeu um elogio que ele não recebeu, e essa pessoa só recebeu esse elogio porque o trabalho foi melhor, ela não ia desenvolver melhor o trabalho dela. Então é a pura inveja. Eu vejo o cara ter o quê? Um melhor desempenho que o meu, e isso acarretar o quê? Acarretar uma recompensa para ele, certo? Eu noto que o meu trabalho, o meu esforço não foi como o dele. Como não foi inferior ao dele, eu não obtive aquela recompensa. Como as pessoas acreditam na equidade ou justiça, ou seja, que receberão a mesma recompensa ou punição, ela acredita que ela só vai receber aquela recompensa se ela melhorar o esforço dela, o trabalho dela, e desempenhar um serviço igual ou melhor que de outra pessoa. Tá? Então ele não se motiva sozinho, ele se motiva ao perceber que alguém recebeu uma recompensa melhor que ele, ou que uma pessoa foi punida por executar o serviço menor que ele. Então qual é a tendência dele? Ele se motivar a fazer melhor, ou para receber a mesma recompensa que outra pessoa, ou para não ser punida que nenhuma outra pessoa foi punida, tá? Então o esforço da pessoa, na verdade, vai depender única e exclusivamente da inveja, dela perceber que outra pessoa recebeu uma recompensa ou punição em condição de trabalho, tá? Então pode copiar, essa teoria é bem simplesinha. Vai lá, agora que vocês copiaram, ó, a terceira teoria motivacional de processo, tá? A terceira teoria é a teoria do objetivo. Certo? Essa teoria, chamada teoria dos objetivos, ela foi criada, teoria dos objetivos, foi criada o criador foi Luke, certo? Então Luke olhou o objetivo dele, certo? Então quando Luke olhou o objetivo dele, o que ele verificou, tá? E Luke verificou o quê? Olha que legal. Essa teoria determina que a determinação, simplesmente isso, a determinação de um objetivo a ser alcançado é suficiente para
a pessoa acreditar que o alcança e ser motivado a executar o esforço necessário. Tá? É parecida com a que a gente viu de Veron, certo? A diferença principal é que Veron determina que é um processo mais longo. O cara tem que perceber que ele tem uma necessidade, um objetivo a ser alcançado. Aí, a partir daí, ele tem que acreditar o quê? Ele tem que acreditar que ele consegue alcançar, porque vai depender única e exclusivamente dele, do esforço dele, para ficar motivado. Na teoria de Luke, ele enxerga apenas o objetivo como quê? Como motivador. Então, se a pessoa determina o objetivo, ela já vai automaticamente estar acreditando que consegue alcançar e já vai fazer o quê? Já vai estar motivada para alcançá-lo. Ponto final, tá? Então, Luke é meio parecido com Veron, mais simplista. Veron não, ele acha que o processo é mais longo. A pessoa se conscientiza que tem uma necessidade, a partir daí ela tem que verificar que ela tem condição de fazer isso, aí a partir dessa crença, ele tem que descobrir e acreditar que o esforço é que vai permitir ele ou não alcançar. Aqui não, determinou o objetivo, pronto. Já está o quê? Já tem o quê? Já está pronto, porque ele já acredita naquilo e ele já vai fazer todo o esforço necessário para alcançar. Só isso. É uma simplificação de Veron, o Luke. O Luke deu uma olhada em Veron e simplificou o quê? A teoria dele. Vai lá, quarta teoria de processo. A quarta teoria de processo é a teoria do reforço. Tá? É engraçado essa aqui também, faz de guardar o nome do criador. Também são 500 milhões de teorias, ó. O criador dessa teoria, ó o nome da criança. Qual o nome da pessoa? Skinner. Cara, fala sério, olha o nome. Skinner, não parece o nome de rato? Certo? Então esse ratinho Skinner, a teoria do reforço realmente foi muito utilizada com o quê? Com ratos, com experiências com ratos. Tá? Não tem nada a ver, o nome dele, ele não recebeu o nome da mãe dele por causa disso, por causa de nome de rato. Não, mas por coincidência, a teoria de reforço é uma teoria que era utilizada para ver o comportamento de ratos. Aonde o quê? Ele faz, aí ele recebe uma recompensa. Ele não faz, recebe uma punição. Então, para Skinner, isso é altamente aplicável a ambientes de trabalho. Por quê? Ele acredita o seguinte, ó, comportamento com resultado favorável, acontecer alguma coisa de favorável para ele, ou o comportamento dele gerou um resultado desfavorável para ele. Foi chamada atenção, certo? Teve uma punição. Então, o que acontece? As pessoas têm que se conscientizar que, se a pessoa fez certo, ela automaticamente tem que ser recompensada, certo? A recompensa, para de botar na tua cabeça que é só dinheiro. Então, por quê? Porque o resultado favorável, um comportamento favorável que traga um resultado favorável, tende a ser o quê? Repetido. A pessoa vai querer continuar a repetir daquela forma, porque sabe que vai receber algo em troca pelo bom comportamento. Ao mesmo tempo que um resultado desfavorável, ou seja, ele age de forma incorreta,
aí recebe uma punição, uma chamada de atenção, ele tende ao quê? Não ser repetido. A pessoa fica o quê? Receosa de que seja chamada a atenção 2 vezes. Vou te dar um exemplo clássico em termos de ambiente de trabalho. Ó, o cara chega no primeiro dia de trabalho às 7:50, sendo que começa o serviço às 8 horas. Aí ele chega às 7:50, ninguém fala nada. Aí beleza. No dia seguinte, ele já chega às 7:05. Ninguém fala nada. Então note que ele não percebeu que recebeu como é que se fala? Uma valorização por aquilo ali. Então ele tende ao quê? A não repetir mais aquele comportamento positivo dele, tá? Por quê? Porque você só tende a repetir um comportamento positivo se você tiver um resultado favorável para você. Aí o que acontece? Diferentemente, ele chega às 7:50. Cara, no primeiro dia o chefe vai lá e fala: cara, meus parabéns, você é uma pessoa que chega antes do horário de trabalho, você está certinho. Qual é a tendência da pessoa? No mínimo, chegar às 7:50 no outro dia. Nunca chegar atrasado. Por quê? Porque ele se sentiu que foi reconhecido o esforço dele. Certo? Então, estou reforçando, olha, estou reforçando que esse é o comportamento que você tem que ter. Agora, a pessoa chega às 8:10 no primeiro dia de trabalho. Certo? Ninguém fala nada. Chega no segundo dia às 8:10 de novo. Ninguém fala nada. Qual é a tendência dele? Chegar mais tarde. Certo? Então, é a tendência de você repetir o quê? Quando você tem uma resposta positiva da organização, ou não repetir se você teve uma resposta desfavorável. Exemplo agora diferente. O cara chega às 8:10 no primeiro dia, aí o chefe já chega pagando o esporro. Meu irmão, cuidado, cara. Não, porra, o serviço aqui começa às 8 horas. Pô, ele foi colocado numa situação meio complicada, porque todo mundo vai perceber isso. Automaticamente ele tende a continuar chegando atrasado? Não. Então é isso que diz a teoria do Ratinho Skinner, teoria do reforço, certo? Então a organização, para saber trabalhar com as pessoas e elas terem melhor desempenho, quando a pessoa faz uma atitude correta, a organização tem que mostrar que verificou isso, que constatou isso, e dar alguma retribuição para a pessoa, nem que seja um elogio, para ela continuar cada vez sendo melhor. Agora, se a pessoa age de forma com comportamento negativo, ela tem que ser o quê? Receber uma resposta da organização desfavorável. Uma chamada de atenção, uma punição. Por quê? Senão ela vai ter tendência de continuar a fazer errado. Porém, se ela for chamada a atenção, ela tende a não mais repetir essa ação negativa, tá? Isso é a teoria do reforço. Tá? Pode copiar rapidinho. Vai lá. A última teoria, só que dessa vez não é só de processo, é a última teoria motivacional. Vamos lá. A quinta e última teoria de processo é a teoria do equilíbrio. Lembra que eu disse cuidado na prova para ele não confundir com a teoria da equidade. Essa teoria foi criada por Simon. Aí, o que Simon determinou? Olha que legal. Que, na verdade, a organização é um sistema. E esse sistema recebe e dá alguma coisa. Então, olha, o funcionário, na verdade, não é um funcionário.
Ele é um contribuidor. Por quê? Porque ele dá para a empresa, através do seu trabalho, contribuições. Só que é um equilíbrio, já que é um sistema. Então, a organização recebe do funcionário contribuições, certo? Que é o trabalho da pessoa, e recebe em troca o quê? Incentivos. Aumento de salário, o que for, tá? É recompensa, certo? Pelo que foi feito. Na verdade, não é uma recompensa, gente. É simplesmente uma troca de favores. O funcionário dá para a organização e a organização dá alguma coisa para o funcionário, tá? Então, isso aqui, pessoal, é que foi chamado esse processo ficou conhecido como processo de equilíbrio organizacional, tá? Então, o equilíbrio organizacional, isso muitas vezes tem no conteúdo dentro de gestão de pessoas, ele é proporcionado como? Quando a organização considera o funcionário como um contribuinte e, a partir daí, dá em troca um incentivo para que o funcionário continue a contribuir para o bom desempenho da organização. Pode copiar. É a última teoria, graças a Deus, de processo e a última teoria motivadora.